PL. Dentro desse contexto que eu termino falando da generalíssima, né? Então todo mundo entende que eu sou uma católica ali dentro da Câmara, conversando com o presidente Arthur Lira. Eu sempre mostrei para ele que eu tinha interesse em a gente trabalhar com a lei do nascituro, do Estatuto do Nascituro, porque eu sou contra o aborto. A gente, quando representa a nossa igreja, nós temos que ser obedientes. Então, Deus é quem não é o autor da vida e não tem discussão. E ele dá a vida e ele tira a vida. Ninguém mais tem o direito de tirar a vida do outro. Então, essa é a questão. E aí a gente vai trabalhando com o presidente, falou, presidente, sobre algumas questões que são importantes, mas na linha até, eu confesso a vocês, mostrando o trabalho social que a gente tem feito, eu trago a minha experiência enquanto governei a cidade de Itapetininga, uma cidade de 170 mil habitantes, então de políticas públicas práticas que a gente colocou e que funcionou, que deram resultados. Então, conversando com ele toda quarta-feira, em oração e com Lira, oração e Lira. E aí, no dia 11 de junho, ele me chama para uma conversa e fala, olha, deputada, eu tinha um acerto com a bancada evangélica, de que nós iríamos pautar, que era um pedido da bancada evangélica, pautar a lei do nascituro. Tem o seu pedido aqui representando os católicos e outras deputadas também, que estavam trabalhando, Cristonieto, enfim. Então, nós vamos pautar hoje, nós vamos para a discussão, vamos pautar hoje. E eu sempre dizia o seguinte para ele, presidente, nenhum outro assumiu a Câmara e entregou essa pauta para o Brasil. Vamos ter maturidade de entregar essa pauta para o Brasil. É uma pauta que o Brasil precisa. Porque também, quando a gente tira do papel e entrega essa pauta de uma forma verdadeira, não se usa isso mais para só fazer um trabalho eleitoreiro. Porque apesar de eu precisar de voto, e quero voto, mas assim, eu não quero ir em cima de umas pautas que são de entrega, que são sérias demais para você ficar. Porque tem muita gente que se mostrou nesse período que não quer que a pauta vá para frente, que não quer que discuta ela, por quê? Quanto pior, melhor. Eu tentei, vou estar lá, eu vou brigar por isso. Mas, poxa vida, você colocou na mesa. Então, vamos ter maturidade para discutir, o parlamento ser mais maduro para discutir. O que você não concorda, o que você concorda, a gente tira do texto, acrescenta o outro, como os outros projetos acontecem. Então, o Lira falou, não, eu vou pautar. E eu falava isso para ele, entrega o seu mandato com essa pauta que é importante, você entregou a reforma tributária, entrega essa pauta do aborto. Na discussão era do nascituro para a gente abrir a discussão. O que é o nascituro? O nascituro é o Estatuto do Nascituro, que vem falar sobre o não aborto, cuidando com o olhar do bebezinho, é a vida o tempo todo, é preservar pela vida o tempo todo, mesmo que traga as políticas públicas para essas meninas. É uma junção de valores. E aí o que acontece? Na pauta, estava muito em alta a discussão com o Supremo, que estava permitindo que a partir das 22 semanas, porque o partido PSOL entrou contra o Conselho Nacional de Medicina, para que usasse a sistolia fetal. A sistolia fetal é que ficou bem famoso aí, que a Câmara mostrou, o Senado mostrou, que é uma injeção que vai pela barriga da mãe, vai até o coração do bebê, porque já está acima de 22 semanas para cima. Então não tem outro método, você tem que fazer uma cesárea, vai ter que tirar o bebê daquela barriga. Então o Supremo estava liberando o aborto dessa forma. O Conselho se colocou contrário, aí depois o Supremo falou, não sou contrário e permite. Essa discussão que estava acontecendo no momento, alguns parlamentares na reunião do colegiado, para quem não sabe, na reunião do colegiado com o Lira participam todos os partidos, todos, né? Eu sempre falo de PT a PL, todos. E foi consenso entre todos os líderes ali, cada partido tem o seu líder. Eu não sou líder do meu partido, mas eu estava participando porque eu tinha interesse na pauta. Tinha outros deputados que não são líderes, mas que estavam com interesse na pauta. E aí todos colocaram assim, olha, vamos colocar o PL 1904, que é do Sóstenes. E aí naquele momento eu disse, olha, eu não concordo em pautar ele. Eu prefiro trabalhar uma base geral, acabar com tudo de uma vez com o nascituro. Não, mas aqui é uma entrega, 22 semanas, vai ser mais rápido, nem todo mundo concorda com a lei do nascituro, não vamos caminhar. Deixei posicionado de novo, falei para os colegas. E naquele momento, aí que nós vamos entrar, Luana, numa situação que as pessoas vão ficar frustradas conosco agora, que eu já comentei nos bastidores. E aí eu disse, nesse projeto, eu vou, assim que entrar em plenário,
eu vou entrar com emenda. Não, tudo bem, deputada, você entra com emenda. Então, eu já me posicionei no colegiado que o que traz aqui, em alguns pontos, eu não concordo. A punição, por exemplo, da menina que vai fazer o estupro, que é o aborto, vítima de um estupro. Então, ela já passou para o pior castigo da vida dela, que é ser estuprada. Mas isso foi depois da repercussão na mídia? Antes, no colegiado. Por quê? Porque a gente sai com os acordos de emenda. Então, a minha emenda está pronta. Entendeu? O que é uma emenda? A emenda, porque assim, nenhum texto, quando entra em plenário, do jeito que ele entra, nunca ele sai. É aquele momento, o regime de urgência, que o presidente... Eu tenho que ser justa com o presidente Arthur Lira, por mais criticado que ele foi, ele teve um acordo, uma conversa muito dinâmica com nós ali para mostrar isso. É levar a discussão para o plenário. Por isso eu assumi como coautora. Eu quero discutir o aborto, eu quero falar sobre isso, mas nem tudo que está aqui eu concordo. Então a emenda ela vem apresentar a substituição do texto. E o texto hoje é permitido o aborto quando tem riscos da mãe. Isso não mexe. Isso não mexe. Tá. O que está na lei hoje, esse texto não altera. Esse texto vem alterar a partir das 22 semanas, que é um bebezinho de uma gravidez de 5 meses e meio. Entendi. Até 5 meses e meio continua como está. Não foi mexido em nada. Entendeu? Nada se mexeu. A partir das 22 semanas. Por quê? Quando o bebê tem... Por viabilidade. Porque mas ele aí pode fica na mão ter... do juiz também decidir, não fica? Fica. É ele que vai decidir. É ele que vai decidir. Aqui o texto não permite o aborto a partir das 22 semanas. Entendeu? Aí, onde que ficou a grande polêmica? As mães que fazem o aborto a partir das 22 semanas são punidas. Mas e as meninas vítimas de estupro? Aqui também fica o juiz. Ele pode ou não punir. Criminalizar. Exatamente. Então, eu não concordo com isso. Ela não tem que ser punida. Exatamente. Só que isso eu já falei na reunião de colegiados, já deixei a emenda pronta com a minha assessoria técnica para a gente poder apresentar. O que as pessoas não entenderam, infelizmente, foi que um texto, quando ele vai para debate, para mim, ali, na verdade, o que eu estava mais torcendo para acontecer é pautar o aborto no Brasil e, a partir dali, com o relator, ele vai passar em todos os partidos, ter as reuniões com os grupos. Por exemplo, a gente estava falando aqui da fake news. Não vingou, porque não teve consenso. E fica como está. Então, a discussão que a gente queria levar adiante é o aborto. O que a gente pode fazer? Que a gente tem que trabalhar com a prevenção. Essa menina... Porque assim, veja bem, nesse ciclo vicioso, a gente tem a menina que foi estuprada, que é terrível. Tinha a PL para botar na tela, sim? A gente acha. Metadinha. Porque o pessoal... Tem uma coisa que é tão chata, a gente discute algo que as pessoas nem conhecem, não conhecem. Eu falo isso, até para você discordar, você tem que conhecer. Se eu tiver fácil, já passa aí para eu tenho aqui. E aí, tem aqui também com a minha assessoria. E também tem uma situação que a gente não pode descartar, né? Que fala, a menina menor de idade, ela vai ser punida. Não, é um outro código penal, ela é menor de idade, né? Ela é considerada infratora, mas assim, também não tem que ser considerada nem infratora. O estupro para ela já é uma desgraça, já é o pior do fim dos mundos. Agora, o que eu não gosto dessa discussão em que ficou maciça, que as pessoas jogam palavras aos ventos sem buscar uma solução, é... A menina estuprada, vamos batalhar para ela abortar. Ok, ela vai abortar. Basta? Ela vai voltar para aquela casa. Nós temos as informações que 70% do número de casos de estupro são dentro de casa. Então, assim, ela vai voltar para casa dela. Então, vai ficar nesse ciclo. Estuprou, abortou, volta para casa. Estuprou, abortou, volta para casa. Então, isso que a gente tem que pensar. Então, quando leva-se esse tema para o plenário, o que eu esperava? Primeiro mandato, né? Eu tenho uma experiência de gestão. Foi ingênua, não sabe como é o Brasil, não sabe como é o Twitter. Mas eu sou ainda otimista. Eu acho que a gente tem que trabalhar. Eu acho que a gente não pode fazer isso. Senão eu vou lavar minhas mãos. Essa discussão é super válida que foi levantada. Agora virou... Mas virou ringue, exatamente. Por quê? Porque nosso país, infelizmente, muitos parlamentares se permitem a não querer resolver. Fiquei muito revoltada, de fato, com muitos parlamentares, colegas ali. Porque não querem resolver.
Não querem pautar. Só querem levantar a bandeira e falar que luta contra o aborto para ganhar voto. Então, que as pessoas fiquem atentas. A gente só vai mudar esse cenário quando, de fato, a população tiver esse envolvimento, entrar nas discussões, mas, como disse a Luana, leia. Leia tudo, procura um profissional, monte no seu bairro, no seu grupo, com os vereadores da sua cidade, fala, vamos entender, vamos interpretar o que está escrito aqui, entendeu? Vamos entender, por exemplo, hoje pela manhã, eu estava vindo para cá, uma pessoa falou assim, agora já vai para o Congresso, já vai para o Senado. Eu falei, que vai para o Senado? Parou. Não é assim que funciona. Então, vamos lá, para explicar quem está em casa. Exato, que ponto que está? Vamos lá, a lei, existem duas situações do projeto de lei. Ou ela tramita pelas comissões, passam por todas as comissões, onde é o debate, e hoje nas comissões há mais pancadaria do que debate, que está ridículo também, que o presidente Arthur Lira teve que colocar uma postura de afastamento de 5 a 6 meses para parlamentar, que se agridem nas comissões por xingamentos e até mesmo por físico, e deixou até o depo, tipo, deixa morrer, se mata lá, porque tá horrível, entendeu? Então, essa falta de maturidade é que está nos levando a essas discussões todas. Discussões não, esses enfrentamentos. E a discussão que é saudável não acontece. Então, são duas maneiras. Nas comissões, nunca isso aqui teria evolução. Nunca. Nunca. Porque vai depender do presidente da comissão. Se ele for de direita ou de esquerda, vai matar ali. Pediu vista, acabou. O Lira fez aquilo que o colegiado pediu. Nós pedimos para ele. Pauta, põe a urgência. Aí alguns falaram assim... Mas que absurdo, pautaram a urgência em segundos. Estava tudo combinado. Estava tudo combinado. Existe não foi apressado. Então. Existe uma votação simbólica, que é quando os líderes discutem entre eles, falam, ok, vai simbólica. Para quê? Para pautar. Mas eu acho que mesmo depois que ele vota, alguns partidos foram falando que eram contra, né? Mas só para fazer a bandeira. É só para fazer a bandeira, não, assim, porque eu vi... Ocorreu isso. Muita gente, por exemplo, falando... instituiu o regime de... bota o vídeo. Essa PL. O PL. Ela tem 19 páginas, mas elas são 5 artigos, né? É o artigo 1º, 2º, 3º, 4º e 5º artigo. Aí acaba aí. Acabou. Beleza. Isso. Bom, aí só terminando... Só quer completar? Só um detalhe que, por exemplo, eu via, nossa, foi decretado um regime de urgência e o partido tal não se manifestou, o partido tal não se manifestou. E as pessoas nem viram o vídeo inteiro, sabe? Mas assim...